Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus pelo privilégio de estar na sua casa. Nós estamos, irmãos, todas as quintas, estudando um tema relativo à liderança. Como ter uma liderança bem-sucedida, uma liderança eficaz. Como entrar nessa dinâmica de uma liderança eficaz, desde o momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir. Não vamos falar de 24 horas de liderança eficaz, ativa, mas vamos falar de 24 horas de liderança eficaz numa dinâmica que começa quando você acorda, diminui quando você dorme, não que zera, apenas fica num estado assim um pouco mais passivo. Porém, 24 horas, vivendo a dinâmica de uma liderança eficaz. Até porque quando nós estamos dormindo, nós devemos dormir de maneira tal que isso represente algo benéfico para nós e benéfico para as pessoas que estão perto de nós. Não estou falando que não pode roncar, porque depois que passa de uma certa idade a gente ronca, é ou não é, Cristóvão? É, mas aumenta. Vai aumentando, não vai, irmão Tomás? Eu estou vendo que o irmão Tomás não ronca. Mas tem alguns que ainda são novos que roncam, viu, irmãos? Eu uma vez dormi com um pastor no mesmo quarto, eu fui para o Paraná, para Curitiba. Nós fomos visitar uma igreja em Curitiba. E daí o Luciano dormiu num quarto com o pastor e eu dormi no outro quarto com o pastor Marcos. E à noite nós fizemos assim, uma sinfonia. Eu roncava de um lado e ele roncava do outro. Uma coisa maravilhosa. Então não estou falando... vamos tirar o ronco de lado. Mas 24 horas trabalhando para o desenvolvimento de uma liderança eficaz. Estamos falando no dinamismo das nossas atividades, do nosso agir, das nossas ações, das nossas reações, que nos conduza a essa liderança eficaz em todos os lugares onde nós estivermos. Meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus nos dá todas as ferramentas espirituais e também as ferramentas psicológicas, as ferramentas sociais para que nós desenvolvamos essa liderança eficaz, essa liderança de resultado, não pela força, não pela violência, seja física ou psicológica, não pela imposição da nossa vontade, mas como uma coisa natural que vai se aflorando e vai se construindo dinâmica e automaticamente. Glória a Deus. Aleluia. Este culto, irmãos, está sendo retransmitido por meio ou através da rádio Alfa FM em Almenara, estado das Minas Gerais. O nosso abraço, o nosso carinho a todos os ouvintes da cidade de Almenara, estado de Minas Gerais, o nosso abraço e o nosso reconhecimento a este querido Lucas Fernandes.
Então, meus amados e queridos irmãos, dentro desse estudo que nós estamos desenvolvendo, nós voltaremos ao livro de Neemias. No capítulo 4 do livro de Neemias, nós vamos ler na nova versão internacional, de forma que os nossos técnicos poderão, se tiverem apostos, colocar os textos destes versículos. Neemias capítulo 4, do versículo 1 em diante. Nós estamos estudando a liderança, tendo como exemplo a vida desse personagem que foi Neemias, um homem que viveu por volta de 2600 anos antes de Cristo. E ele conseguiu realizar algo que era a reconstrução dos muros de Jerusalém e das suas portas. Algo que as pessoas durante quase um século estavam tentando e não estavam conseguindo pelas mais variadas situações. E Neemias conseguiu, em um espaço de tempo recorde, 52 dias, realizar o que as pessoas não estavam conseguindo há quase um século. E agora nós vamos adentrar a um aspecto que foi enfrentado por Neemias, que foi a oposição. Nós temos que estar preparados para enfrentar oposições àquilo que nós vamos realizar. Nos diz a palavra, Neemias capítulo 4, versículo 1. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Amém. Oposição, desprezo, escárnio, pouco caso, ridicularização. Como, irmãos, Neemias enfrentará essa nova situação, já que era ele que estava liderando aquela construção? O que ele poderá fazer para contra-atacar? A Bíblia diz que as nossas armas, elas são de defesa e são de ataque. Amém?
O crente, ele não fica só na defensiva. O crente, ele não fica só fugindo. Ele foge da aparência do mal, mas ele resiste com armas ofensivas. Ele entra em ataque contra tudo quanto se levante contra a verdade de Deus, contra o conhecimento de Cristo, contra as profecias e as palavras de Deus. Glória ao nome de Jesus. E o que ele poderá fazer para contra-atacar essas palavras maldosas? Como ele, ou o que ele poderá fazer para neutralizar os efeitos do ponto de vista psicológico daquelas palavras que foram dirigidas àquele grupo de pessoas que durante tantos anos tinham sido humilhados, tinham sido massacrados, depreciados, pessoas que estavam fragilizadas, pessoas que estavam com seus nervos à flor da pele. Como ele poderia fazer com que aquelas pessoas que estavam com a sua autoestima abaixo do nível da crítica, para que eles não pegassem cada um a sua ferramenta e fossem embora? O ponto, irmãos, que nós queremos ressaltar, e que foi objeto da leitura que nós fizemos, e que é muito instrutivo, e nós devemos não somente observar, mas devemos praticar, porque a pregação, ela não é para aumentar o nosso nível intelectual apenas de conhecimento. A pregação, ela tem como objetivo que nós sejamos praticantes da palavra, não apenas conhecedores e teóricos da palavra, mas praticantes da palavra. E é o que nós vamos aprender nesta noite, em primeiro lugar, o que fez Neemias, que foi levar toda a questão perante o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Que nós temos a palavra de Deus para que sejamos instruídos segundo essas sagradas letras. Meus queridos irmãos, o êxito, o sucesso não acontece por acaso. Nós temos que construir. A Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É responsabilidade nossa. O preço foi pago pela nossa salvação, mas a responsabilidade é nossa por desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, segundo a palavra de Deus. O sucesso, o êxito não acontece por acaso. Ele é resultado, ele é a combinação de ações, do agir, de conformidade com a orientação divina. E este ponto é muito importante para nós. E nós podemos aprender nesta noite com Neemias, porque se deu certo para ele, vai dar certo para nós também. Neemias, o que ele fez? Ele levou essa questão perante o Senhor. Ele não respondeu aos opositores. Ele não disse uma palavra. Ele não apresentou as suas credenciais dizendo: aqui está a minha credencial.
que eu recebi, aqui está a assinatura do rei, aqui está o selo do rei. Este papel é do Império Persa. Não. Sem dizer uma palavra, ele entrou diretamente em oração. As suas palavras em Neemias capítulo 4, versículo 4 são estas: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Veja, os irmãos, que entre o versículo 3 do capítulo 4, o que o versículo 3 diz? O versículo 3 diz que Tobias, depois que ouviu o seu companheiro Sambalate fazer toda aquela crítica, ele falou: deixa que eles edifiquem, porque se subiram a raposa em cima desse muro, vai derrubar o muro, de tão mal feito que está. Mas entre estas palavras e a oração de Neemias, que já está no versículo 4, não há uma letra, não há uma sílaba, não há uma palavra. Neemias, ele não retrucou, porque retrucar daria início a uma batalha de palavras. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso daqui é para aplicar lá onde você trabalha. É para aplicar lá na sua casa. É para aplicar lá na sua faculdade. É para aplicar lá no seu trabalho. Ele não retrucou. Ele entrou em oração. Porque orando, em primeiro lugar, irmãos, eu fiquei pensando nisso nesta tarde. Em primeiro lugar, ele poderia dar vazão ao que ele estava sentindo diretamente a Deus. Eu posso falar tudo que eu estou sentindo para alguém? Posso? Eu posso falar para alguém tudo que eu estou sentindo? Eu sou muito claro. Eu tenho pessoas que dizem, eu sou muito franco. Não. Nós não podemos falar para as pessoas tudo o que nós estamos sentindo. Neste coração enfermo, neste coração doente. A Bíblia diz que o coração do homem e da mulher também é enfermo e é doente, e que dele saem os maus pensamentos, saem as más palavras, saem as más ideias. Então, na presença do Senhor, Neemias podia abrir o seu coração, podia fazer aquilo que às vezes as pessoas dizem, eu estou desabafando. Desabafando aonde? Desabafando para quem? Na presença do Senhor, Neemias, ele poderia abrir o seu coração, dar plena vazão ao que ele estava sentindo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele poderia adentrar a uma esfera sobrenatural. Ele poderia levar a discussão a um nível sobrenatural.
sairia do nível natural, que é o nível da conversa aqui na terra, no nível da discussão, no nível do diálogo, no nível do monólogo, no nível da argumentação. E ele entraria em um nível sobrenatural. Então, ele ora perante Deus e ele não reprime as suas emoções. Eu acredito que se ele tivesse reprimido as suas emoções, a sua personalidade estaria começando a deturpar-se. Porque ele estaria apresentando um sentido de realidade distorcido. Ele estaria apresentando-se diante de Deus sem a completa sinceridade do seu coração. Ele estaria querendo apresentar-se diante de Deus como alguém que ele não era. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Nós podemos e devemos ser absolutamente transparentes diante de Deus. Porque a Bíblia diz que Ele sonda a mente e os corações. E meus queridos irmãos, Neemias, se ele tentasse apresentar-se sem a sinceridade completa da sua alma e do seu coração e dos seus sentimentos diante do Senhor, eu vou dizer para os irmãos, a relação dele com Deus, se não houvesse um retorno, teria se deteriorado. Existem pessoas que abafam os seus sentimentos diante de Deus com a ideia de que a conduta cristã exige que ela seja assim. E por vezes a pessoa ora de um modo completamente diferente daquilo que ela está sentindo. De um modo completamente contrário da forma como ela se sente. Talvez, o que é que Deus vai pensar de mim? O que é que Deus vai pensar de mim? E então ela abafa os seus sentimentos e, consequentemente, se enche de amargura e de rancor. Nós podemos nos abrir diante de Deus. Nós podemos derramar a nossa alma diante do Senhor. Então, irmãos, Neemias, ao invés de abafar os seus sentimentos, ele recorre a uma oração sincera, a uma oração transparente, porque quando você vai diante do altar de Deus, você não precisa fingir que tudo vai bem, quando tudo não vai bem. Existem religiões como a Seishonoye, que ensinam que você vai falar que tudo vai bem quando tudo não vai bem, que não está doendo quando está doendo, ou que não está sangrando quando o sangue está correndo. Se está doendo, nós vamos chegar para Deus e vamos falar: Senhor, está doendo. Se a minha alma está triste, nós vamos falar como Jesus orou: Pai, a minha alma está angustiada, a minha alma está triste até a morte.
A oração de Jesus no horto. Então Neemias, ao invés de abafar os seus sentimentos, ele faz uma oração sincera e transparente. Aleluia. Há, irmãos, no livro de Isaías, capítulo 41 e versículo 21, Isaías, capítulo 41 e versículo 21, onde Deus diz: apresentai a vossa demanda. Na NVI, exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o Rei de Jacó. Apresentai-me a vossa demanda. Obviamente, todos nós temos demandas e temos causas para serem apresentadas diante de Deus. Todos nós temos uma causa, todos nós temos um problema a ser solucionado, e Deus está dizendo: traga a vossa causa perante mim. Apresente a vossa demanda na minha presença. Traga a sua causa perante o meu tribunal. Traga o seu problema a ser solucionado diante de mim. E ele diz: juntamente com a sua demanda, traga também as vossas firmes razões. Traga também as vossas provas. Apresente as suas provas. Em outras palavras, Deus está dizendo: você quer a solução do seu problema? Mas apresente o que você está fazendo para a resolução deste problema. Ou podemos entender que Deus está dizendo: você quer justiça? E Ele está dizendo: se você quer justiça, você tem que viver na justiça para poder demandar justiça. Então Deus diz: traga as suas justas razões, porque ninguém pode receber justiça se está vivendo injustamente. Então, meus amados irmãos, pela oração de Neemias, nós podemos entender que, pelo modo como a oração dele inspirou os judeus, porque eles não abandonaram a obra. Eu fiquei pensando, embora a oração de Neemias é uma oração pessoal, porque lá adiante ele vai orar no plural junto com todos. Mas aqui era uma oração pessoal. E parece que foi também, assim, muito provavelmente, uma oração pública. Então, meus amados irmãos, a oração ela tem muitos resultados benéficos. Como eu disse aos irmãos, a oração não só nos capacita para que nós demos vazão àquilo que estamos sentindo, para que nós possamos nos abrir diante de Deus, conversar com Deus abertamente sobre aquela questão, apresentar a nossa demanda, a nossa causa, para que nós possamos começar a ver as coisas de uma perspectiva divina, ver os nossos próprios problemas
de uma nova perspectiva. Agora, meus amados irmãos, eu acredito que se nós realmente orássemos ou orarmos ao Senhor sobre as nossas dificuldades, se nós falarmos de uma maneira franca e aberta com Deus, nós vamos descobrir que quando nós fazemos isso, a nossa ira e os nossos ressentimentos se dissipam, se desintegram, desaparecem. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar com Deus das coisas que nos incomodam, das coisas que nos perturbam, das coisas que nos machucam, das coisas que nos tentam, das coisas que fazem mal para o nosso coração. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós não ficamos tentados a querer procurar um ombro para, vou contar para o meu melhor amigo, vou contar para a minha melhor amiga, ou eu não tenho um ombro para chorar, ou eu não tenho a melhor amiga ou o melhor amigo para me abrir, e daí então vou me aprofundar na tristeza ou na depressão. Se Deus diz: tragam perante mim as vossas causas, as vossas demandas, as vossas dificuldades, apresentem perante mim as vossas causas. Eu confesso aos irmãos que quando eu li a oração de Neemias, ele, sem dizer uma palavra para esses opositores, ele já começa dizendo: ouve, ó nosso Deus, que nós estamos sendo desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça. Faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não perdoa o pecado deles. Não risque o pecado, não apague, porque eles te irritam perante os construtores. Eu fiquei pensando, irmãos, na liberdade que o crente tem para falar diante do Senhor. Eu li uma frase onde diz que a oração, ela é um item muito importante na saúde mental. Na saúde mental. É uma parte imprescindível na saúde mental. Um famoso médico, ele disse: já vi homens, depois que toda a terapia falhou, foram tirados da doença e da depressão pelo esforço sereno da oração. Depois que todas as terapias e psicoterapias falharam, saíram das suas psicoses e das suas neuroses pela oração. Bendito seja o Senhor. Jesus disse em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 29, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, para as vossas emoções, para os vossos sentimentos, para a vossa estrutura psicológica, encontrareis descanso. Encontrareis descanso para as vossas almas. Então, irmãos, um outro aspecto, orando a respeito deste problema, Neemias é levado a reconhecer que Deus é onipotente. E a reconstrução do muro era um projeto de Deus. Meus amados irmãos, o reconhecimento de que algo, antes de ser um objetivo nosso, é um objetivo de Deus, é um projeto de Deus, é um plano de Deus, e que nós somos apenas os executores, os administradores, os mordomos. Porém, o plano é de Deus. Isso tira todo o fardo da responsabilidade dos nossos ombros. E a construção dos muros era um projeto de Deus. Deus estava apenas esperando a plenitude dos tempos. E que na plenitude dos tempos aparecesse um homem que executasse o seu plano. E Deus encontrou em Neemias um homem para a execução do seu plano. Então, meus amados irmãos, a responsabilidade não estava necessariamente sobre os ombros de Neemias. Amém, irmãos? Aleluia! Agora, se eu sei que algo é de Deus, se eu sei que Deus está nesse negócio, por que eu vou entrar em discussão com opositores? Por que eu vou responder com palavras humanas, com gestos humanos, com ações humanas? Porque eu vou humanizar, materializar algo que é sobrenatural. Algo que está nas mãos e nos domínios do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que eu vou querer humanizar algo que é divino? Bendito seja o Senhor. A reconstrução dos muros era um projeto de Deus e não um projeto de Neemias. Agora, meus amados irmãos, essa oração de Neemias, ela tem sido assim uma fonte de muito embaraço para os crentes que querem fazer orações réplicas da oração de Neemias, que querem copiar a oração de Neemias, que querem fazer da oração de Neemias a oração modelo. Porque a oração de Neemias parece que ela tem um quê de vingança. Na medida que ele ora, caia
o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze que eles sejam lixo. Faze com que eles sejam levados para o cativeiro. E não perdoa o pecado deles. Não apaga o pecado deles. Pois provocaram a ira, te provocaram na presença dos que edificavam, na presença dos construtores. Será que nós já temos feito esse tipo de oração, irmãos? Oh Senhor, eu sou teu servo. Veja o que eu estou sofrendo. Pesa a mão sobre ele. Pesa a mão sobre ele e faz justiça para este teu servo, para esta tua serva. Na presença de Deus. Essa não é a oração modelo. A oração modelo é a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, quando eles falaram: Senhor, nós queremos orar. Jesus não falou: vai lá, pega a lei, pega o livro de Neemias, a oração está lá. Não, Jesus falou: eu vou ensinar vocês a orarem. Agora, irmãos, como explicar uma oração tão dura e uma oração aparentemente vingativa? Eu estou aqui pregando, mas estou falando: Espírito Santo, mostra para cada um de nós se nós já fizemos orações vingativas. Como explicar uma oração tão dura? Parece que tão contrária ao ensino de Cristo. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, nós não vamos ler, ou em Lucas capítulo 11, versículo 2 a 4, onde o Senhor coloca a oração em uma outra perspectiva. Porque ele diz: perdoa-nos os nossos pecados, da mesma maneira, com a mesma intensidade, da mesma forma como nós perdoamos a qualquer que nos ofende, a qualquer que nos deve. E nós começamos a pensar que certamente Deus não ia querer que nós usássemos ou usemos esta oração como o nosso modelo. Eu estive vendo, irmãos, alguns escritores, eles tentam racionalizar para sair do problema de ser uma oração dura, uma oração aparentemente vingativa, dizendo que o verbo no original, ele está no tempo predicativo e não no imperativo. Mas essa explicação, ela não é firme, porque nós lemos no Antigo Testamento muitas orações que são imprecações. E quando nós pegamos essas orações e as submetemos ao Novo Testamento,
nós as ouvimos como maldições. Outra tentativa de explicar por que uma oração tão dura e aparentemente vingativa não perdoa o pecado deles, não apaga o pecado deles, leva eles para o cativeiro, pesa a mão sobre eles. Outra tentativa de explicar é falar, essa é uma oração dele. Deus não está comprometido com essa parte da oração. A parte de Deus é só com aquilo que é aprovado. Olha, pode até ser que quanto à inspiração, isso seja verdade. Porém, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando nós lemos nos Salmos de Davi, nós vamos ver que os Salmos também estão cheios de imprecações. No Salmo 5, versículo 10, Davi fala, olha, declara eles culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. No Salmo 10, versículo 15, Davi diz, quebranta o braço, ou seja, quebra o braço do ímpio. Quebra o braço dele. E assim no Salmo 28, versículo 4, Salmo 28, versículo 4, onde ele diz, retribui-lhes segundo as suas obras, e segundo a malícia dos seus esforços, dá-lhe conforme a obra das suas mãos, envia-lhes a sua recompensa. Salmo 31, versículo 17, Salmo 40, versículo 14, 15 e assim por diante. Agora, meus amados irmãos, uma outra explicação é que as pessoas no Oriente, elas eram rápidas em amaldiçoar uma divindade ou as pessoas de quem elas não gostassem. E explicam que as pessoas não sabiam nada da graça e elas praticavam aquilo que haviam aprendido, que era o olho por olho e dente por dente, porque o ensino sobre amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, Mateus capítulo 5, versículo 44, é um ensino, é uma regra da nova aliança, e essa regra, ela teve que aguardar a vinda de Cristo. Embora a graça, ela está presente também no Antigo Testamento. E se nós olharmos, a graça, ela chegou a ser ensinada por Moisés. No Salmo 23, versículo 4, nós vamos encontrar palavras que apontam para a graça. Se você encontrar o boi do teu inimigo ou seu jumento desgarrado, sem falta lhe conduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Não, certamente o ajudarás juntamente com ele. Também no Salmo
em Levítico, capítulo 19, versículo 18, no Salmo 25, versículo 12, no Salmo 109, versículo 4, em Provérbios, capítulo 25, versículo 21. É óbvio que tem que haver uma resposta melhor para que nós possamos entender a existência de orações tão duras, de orações tão vingativas na Bíblia Sagrada. Certa vez, perguntaram a um famoso teólogo do Antigo Testamento qual era a explicação para essas orações duras, vingativas, imprecatórias. E a sua resposta foi a seguinte: você tem de ser uma pessoa muito espiritual para fazer essa espécie de oração. Agora, irmãos, aplicando isso ao contexto de Neemias e a sua oração, nós vemos que Sambalá e Tobias, eles zombaram não dos judeus que estavam fazendo a obra, mas eles estavam zombando diretamente do Senhor, o Deus dos judeus, aquele que era o responsável por aquela obra, aquele que fizera daquela cidade a sua habitação. Parece aquilo que ocorreu quando Jesus expulsou demônio e os religiosos falaram: ele está expulsando este demônio por força de Belzebu, o maioral dos demônios. Ele tem um demônio maior do que esse que ele está expulsando. Os religiosos falaram e Jesus falou: olha, esse pecado não é perdoado. Esse é o pecado imperdoável. Então, meus amados irmãos, nós podemos aprender que eles desafiaram diretamente e abertamente a Deus. E está escrito que de Deus ninguém pode zombar. De Deus ninguém zomba. Agora, meus amados irmãos, nós podemos perceber em tudo isso que Deus está interessado naquilo que acontece conosco, seja de bom ou de mal. Quando nós estamos realizando uma obra em nome do Senhor, quando nós estamos realizando uma obra para a glorificação do nome do Senhor, aqueles que se opõem, eles estão se opondo diretamente a Deus. Aleluia. Isso tem, meus amados irmãos, que nos animar e demonstra o quanto nós somos importantes diante dos olhos de Deus. Então, irmãos, orando como ora, Neemias demonstra que Deus está com eles naquela obra. E ele, então, mantém aqueles construtores ativos trabalhando. Ele não para o trabalho. Ele não cria uma comissão para administrar aquela crise. Ele não para fazer uma assembleia geral para discutir novas estratégias. Ele orou e a sua oração restaurou uma perspectiva divina. E ele era inteligente o bastante, e nós também
devemos ser para saber que quando os inimigos, isso está nos versículos seguintes que nós não lemos. Quando os inimigos perceberem que com aquele tipo de abordagem, que era o escárnio, o pouco caso, não surtiu o efeito de paralisar a obra, eles iriam tomar medidas mais drásticas, como de fato tomaram. Porém, meus amados irmãos, Neemias escreveu no seu diário, e foi o último versículo que nós lemos: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Agora, como que esses trabalhadores tiveram ânimo? Como aquela indisposição, como aquela autoestima tão baixa foi transformada em esforço e em disposição, porque Neemias disse: o povo tinha ânimo para trabalhar. A resposta, irmão, satisfatória está na personalidade de Neemias, na maneira como ele tratou o problema. Porque o problema de Neemias era um problema real. Não era um problema do tipo, eu estou achando que. Não era um problema do tipo, e se? Não. O problema era um problema real. Há uma frase de um autor que eu vou ler para os irmãos, chamado Bernard Montgomery. Ele diz: um líder tem de ter otimismo contagioso e determinação, a fim de perseverar em face das dificuldades. Ele precisa irradiar confiança, depender de princípios morais e espirituais e recursos para dar certo, mesmo quando ele próprio não está muito certo do resultado. Meus amados irmãos, hoje existe uma atitude até entre os crentes, e essa atitude, ela vem de uma interpretação deturpada das Escrituras, de que se nós vivermos corretamente, nada pode dar errado. Às vezes vem aqueles pensamentos, mas eu estou sendo correto, eu estou dando os meus dízimos, eu dou até mais do que o dízimo, eu sou um ofertante. Por que que as coisas estão dando erradas? Houve uma ocasião que Jesus disse aos discípulos: vamos entrar no barco e atravessar o mar da Galileia. Isso está em Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. E eles entraram no barco, e os irmãos sabem o que aconteceu. Eles enfrentaram uma tempestade terrível. Numa outra oportunidade, Atos capítulo 16, versículos 9 a 10, o apóstolo São Paulo teve uma visão. Atos capítulo 16, versículo 9 a 10. O apóstolo São Paulo teve uma visão de um varão da Macedônia, um homem que lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O versículo 10 diz que logo depois dele ter tido aquela visão, ele partiu para a Macedônia, porque ele teve convicção que o Senhor o chamava para anunciar o Evangelho. E o que aconteceu?
Meus amados irmãos, ele encontrou uma oposição severa. Problemas, dificuldades e lutas sobrevêm mesmo quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Se eu estiver no centro da vontade de Deus, não vai acontecer nada, vai. Agora, irmãos, o Senhor está conosco. Qual a diferença? Não vamos passar pela dificuldade sozinho. Mesmo que ande pelo vale da sombra da morte, a tua mão me guiará. O Senhor nos capacita, Ele nos levanta, Ele nos dá a força necessária para que nós vençamos as dificuldades. Estar no centro da vontade de Deus não é um alvará, um salvo-conduto de que nós não passaremos por problemas. Neemias estava no centro da vontade de Deus. Agora, o segredo para vencer toda oposição está em relacionar-se com Deus. E Ele nos dá capacidade. E Ele nos ajuda a vencer todos os problemas que surgirem. Agora, o que acontece, vamos assim ser bastante claros, é que diante dos problemas, muitas vezes, as nossas emoções controlam o nosso modo de ver as coisas. As nossas emoções controlam as nossas palavras, o nosso modo de agir. E os sentimentos negativos vão gerando outros sentimentos negativos. E a nossa confiança, ela vai sendo destruída. E isso só pode ser vencido pela fé. Agora, o que nós precisamos, quando a porta do desespero se abre, e isso às vezes parece que de todos os lados nós estamos apertados. O que nós precisamos, irmãos, é entrar em oração, a oração da fé. Porque a oração, ela vai restaurar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Ela vai mostrar coisas que nós não vemos. Ela vai trazer revelações de soluções que nós não desconfiávamos que existissem. Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim, e responder-te-ei, e mostrar-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas soberanas, coisas elevadas, coisas firmes, que tu não sabes. Aleluia. Deus tem soluções grandes e poderosas para os nossos problemas. Soluções que nós não sabemos. Soluções que nunca subiram ao nosso coração. E Deus diz: clama a mim, fale comigo, que eu vou te mostrar. Aleluia. É uma coisa maravilhosa, irmãos. Nós podemos muito aprender com Neemias nesta noite. E eles progrediram. Aleluia. O desânimo, que antes era um problema durante décadas, agora foi transformado num combustível. Toda aquela crítica, toda aquela oposição, ao invés de trazer desânimo, trouxe combustível, trouxe esforço.
E eles, então, realizaram esta obra tão maravilhosa. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Nesses poucos versículos, irmãos, nós aprendemos, primeiro, a esperar oposição, mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus. Mas nós aprendemos também que nós vamos encontrar a força para vencer a oposição, a técnica para vencer a oposição. Vamos encontrar quando nós dobramos os nossos joelhos e falamos com Deus. Aleluia, aleluia. Eu termino com capítulo 5, versículo 4 da primeira epístola de João, que é o mesmo segredo de Neemias, que pode ser o nosso e que está revelado aqui na primeira de João, capítulo 5, versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Ó Senhor, nós nos reunimos nesta noite aqui nesta igreja, neste templo, neste santuário, e também nos reunimos com irmãos que estão à distância, pela internet e pelo rádio. Sabemos que o Senhor tem coisas grandes e maravilhosas para que nós realizemos nesta terra durante a nossa peregrinação. Coisas grandes e maravilhosas que representam os teus interesses aqui na terra. Que representam, Senhor, planos, projetos e objetivos teus para com a raça humana, para com a igreja, para com o desenvolvimento do teu reino aqui na terra. Mas nós somos assaltados, Senhor, e somos afrontados pelas forças espirituais do mal, pela força racional da razão, por problemas, Senhor, que atingem diretamente as nossas emoções, pela oposição, Senhor, natural, tanto espiritual, como também oposição pela parte de pessoas. Mas nesta noite nós recebemos a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que nos faz sábios. A Tua palavra, Senhor, que enriquece em sabedoria e em força os Teus servos e as Tuas servas. E nós, Senhor, queremos sair nesta noite mais aptos, mais preparados para o desenvolvimento de toda a boa obra. Oh, aleluia! Para que coisas que antes abatiam as nossas almas, para que coisas que antes nos deprimiam e nos entristeciam e nos oprimiam, possam, Senhor, serem enfrentadas e vencidas pela fé no Teu santo nome, Jesus. Pela fé na Tua santa palavra, Jesus. Oh, aleluia. Que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa produzir em nós a fé que move montanhas. E essa combinação de palavra e fé possa, Senhor, ser um combustível para vencer todas as adversidades, sejam elas adversidades humanas e naturais, ou adversidades espirituais. Oh, aleluia, aleluia. Nós te agradecemos nesta noite, Senhor, por este tratamento em nossas almas, por este tratamento em nossos sentimentos, por esta obra tão maravilhosa que o Pai está realizando, esta poda, esta cirurgia, para que tudo aquilo que possa impedir o crescimento
seja removido das nossas almas, removido dos nossos sentimentos. Aqueles galhos que roubavam a seiva para o crescimento do principal, o Pai tira, para que cada um de nós possa ser uma árvore que dê mais fruto e que dê muito fruto. Oh, aleluia! Segundo o Senhor, o teu projeto para cada vida. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela tua palavra a nós dispensada e pelo teu Espírito Santo, que traduz a tua palavra para o nosso entendimento. É em nome de Jesus Cristo que nós nos apresentamos com os nossos corações agradecidos da tua presença. Amém.